Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes. Turma, hoje iremos aprender os diferentes sentidos da beleza nas culturas, tá? Tendo em comparação aí que o nosso ideal de beleza é um, o ideal de beleza americano é outro, o europeu é outro, o indígena é outro, tá? A gente vai estudar aqui os diferentes sentidos da beleza nas culturas, tá? Nas diversas culturas que existem no nosso planeta. Vamos lá, acompanhem comigo aí, por favor, esse trecho. A beleza na cultura em si é algo muito desconstruído, já que qualquer coisa pode ser considerada bela. Porém, em termos que a sociedade considera o belo, nem sempre realmente é bonito. Já para ser belo, você tem que seguir padrões muito exagerados e severos. A beleza na cultura pode ser desde uma obra de arte convencional ou não, um prato gastronômico, um modo de vida, pensar ou até mesmo o sentimento, músicas ou crenças. Aqui vemos o conceito de beleza. Essa imagem aqui ele expressa bem o sentido de beleza, porque quando a gente é jovem, a sociedade em geral, aqui falando em questão do ser humano, tá? A sociedade em geral, ela nos caracteriza como belos quando a gente é novo, né? Quando a gente é jovem. E quando a gente já começa a envelhecer, já tem aquela eu não digo discriminação, mas eu digo mais aquela diferença por questão da idade. Eu acredito que a idade ela é apenas um número, porque tem tanta gente por aí jovem com a mentalidade velha ou vazia que acaba que isso não tem tanto sentido, né? Você tem a idade que você tem. É apenas um detalhe. A idade é apenas um detalhe. E é considerado, por muitas vezes, você ter uma certa idade, você ser descartado da sociedade, você ser descartado de um padrão, tá? Seja ele estético, ou porque você tem ruga, ou porque você não se encaixa nos padrões de uma determinada festa, ou de um determinado estilo de roupa. Enfim, é bem diverso. Das diversas reflexões que se sucederam às mudanças na evolução da arte, uma das mais notáveis foi que se centrava na problemática da beleza. A delimitação dos aspectos que conferiam beleza a uma determinada obra pode ser explorada desde a antiguidade nas considerações dos sofistas. Tá? Sofista, gente, é quem era seguidor de Sófocles, tá? Que foi aquele filósofo grego, e posteriormente nas de Platão e Aristóteles. Como era de se esperar, estas reflexões não se esgotaram na prática da arte, mas tenderam a uma reflexão global sobre o problema. Seria pretensioso, para não dizer exaustivo, contar as diversas nuances que o pensamento sobre a beleza alcançou na aurora da cultura ocidental. Basta notarmos que se impôs o conceito de harmonia, ordem ou simetria para responder por aquilo em que residia a beleza. Como exemplo, a beleza de um rosto pode estar em manter-se a noção da simetria, enquanto a que de um corpo estaria na proporção que mantém suas partes. Com a ascensão do cristianismo, a ideia de Deus foi fundamental para caracterizar a estética. Assim, a beleza do mundo sensível consistia em levar a marca da vontade divina, caracterizando a ordem presente na natureza e na antiguidade, que era considerado o substrato da beleza. Era a expressão da inteligência do Criador. Assim, por exemplo, uma das formas de São Tomás de demonstrar a existência de Deus consistia em associar a ordem terrena com a vontade de uma consciência superior. Nesse período aqui que tem mais essa questão da consciência humana, tá? Por isso que a gente diz o período do Renascimento, porque ideias renasceram, tá? Ideias, movimentos, comportamentos, tá?
O Renascimento, por sua vez, voltou a contemplar o conceito de beleza que predominava na Grécia Antiga. A tentativa de respeitar formas e manter as proporções foram revitalizadas e se projetaram expressões artísticas que ainda mantêm-se vigentes. Um exemplo claro da importância que se dava a uma forma harmoniosa é a obra O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que define as proporções humanas. Eu não sei se vocês já viram eu com a camisa preta com um homem com 2 braços, né? 4 braços e 4 pernas. Aquela imagem é chamada O Homem Vitruviano. Eu acho que ela tem aqui. Se não tiver, depois a gente pesquisa aqui no grupo. Indo além das diferenças que o conceito pode ostentar ao longo da história da arte, a consolidação do Renascimento cabe destacar que sempre se manteve uma característica fundamental como permanente: a ideia de univocidade. De fato, até agora, o conceito de beleza conduzia à tentativa de descobrir padrões universais, que, apesar de ser controverso, implicavam em uma noção de absoluto, ainda que fosse impensável considerar a beleza como algo socialmente determinada. Será no século XX onde estas perspectivas ganham mais vigor, deixando de lado as ideias da Antiguidade e da Idade Média. Mais uma leitura. Hoje em dia, vivemos bombardeados de estéticas estandardes, que acreditamos que sejam universais devido aos anúncios publicitários. No mundo, as marcas de produtos de beleza, os cosméticos, são utilizados e apreciados por muita gente e gerado preocupação nos especialistas sobre a perda da diversidade estética. Para conceituar a beleza, devemos recorrer ao que é beleza em conjunto, um conjunto de características. E esse conjunto de características, eles derivam em reunir em um objeto ou em uma pessoa para que a sociedade na qual habite considere seu atrativo. O conceito de beleza varia de acordo com as épocas e com a de uma cultura a outra. Por exemplo, na pré-história, o conceito de beleza era muito diferente do que pensamos hoje em dia, os personagens de hoje em dia. Nesta época, a mulher era considerada bela de acordo com os cânones da fertilidade, ou seja, seios grandes, nádegas proeminentes e estômago dilatado. No caso dos homens, no entanto, deveriam ser fortes e de aspecto atlético para poder sobreviver. Não é o que... Não mudou muito, né, turma? Ainda assim, existem aqueles caras que vivem na academia porque o ideal de beleza deles é o forte, o malhado, né? No Egito Antigo, o cânon da beleza era bastante parecido ao atual. Os homens e as mulheres eram representados em sua visão idealizada, com grandes olhos escuros, figuras esbeltas, corpos morenos e perfeitos, cabelos brilhantes. Beleza como conceito é um valor estético subjetivo e também abstrato, que os seres humanos percebem como seu sentido, no qual ele tenha que ser agradável, presente ou ausente em maior ou menos grau, em tudo o que seja criado, tanto em forma natural como em forma cultural. Geralmente o belo é harmônico e deve ajustar-se perfeitamente às pautas que cabe cultura aceita como unidades a esse conceito. A beleza é extremamente contrária à feiura, que desagrada os sentidos e carece de harmonia. Porém, devemos saber e ter em conta que ambos vocabulários são expressões subjetivas da linguagem, pelo qual não existe algo realmente belo ou realmente feio. As coisas simplesmente são. As qualidades de beleza ou feiura são atribuídas por quem observam o sujeito em questão. Quando o tio fala que na arte não existe feio nem bonito, existe o diferente, o tio está falando a verdade. Porque um desenho que eu faça, ele pode ser bonito para mim. Até porque se não fosse bonito eu não faria. Mas para outra pessoa pode ser feio. Ou vice-versa. O seu desenho pode ser bonito e o meu desenho pode ser feio. Eu posso achar bonito o seu e feio o meu. Ou vice-versa também. O do colega também. Tá? Então a gente tem que ter essa noção de que beleza é apenas um ponto de vista. Apenas isso. A beleza se reconhece especialmente pelos sentidos da vista e da audição. Um quadro, por exemplo, é bela porque agrada o sentido da vista, e uma música é bela porque dilata a sua audição. Voltado para outras épocas, o famoso filósofo grego Platão
dizia que a beleza é a manifestação exterior do bem e o estímulo humano para elevar-se à contemplação do mundo das ideias. Para Platão, a beleza era o resplendor do bem e da verdade. Turma, diante desse texto, eu quero que vocês criem um desenho em que vocês exaltem a beleza. Seja sua, seja de um desenho, de um filme, de uma música, de um artista, enfim. Eu quero que vocês, na percepção que vocês têm sobre o ideal de beleza, vocês expressem no desenho qual é o seu ideal de beleza. O que você se acha belo? Pode ser uma pessoa, pode ser uma pintura, tá bom? E a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre pintura corporal, tá? Africana e indígena. Se preparem, que vai ter muita atividade falando sobre pintura corporal. Quem tiver em casa tinta guache, já reserva para a próxima aula, tá bom? Mas a atividade de hoje é essa, turma. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o grupo discutir essa ideia. E qualquer coisa é só entrar em contato